Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Luz Sextos. Eu sou a Bia Rodrigues e hoje é dia de tarô para os signos. Semana que vai do dia 27 ao dia 3 de maio. Então, vamos lá, né? Não sei se está dando para escutar esse barulho aí, né? Mas tem uma obra rolando, complicado. Mas a gente tem que ir assim mesmo, né? Aproveitar o tempo, não tem jeito. Então vamos lá. Eu quero dizer para vocês também o seguinte. Eu já falei outras vezes que a gente precisa ver o nosso signo, né? Como um maioral da situação. Afinal de contas, a gente nasceu sob a égide daquele signo. Porém, é muito bom também que a gente veja o nosso ascendente. Qual é o signo do nosso ascendente? E aí sim a gente tem uma previsão relativamente legal, né? Porque você vê o seu signo, vê também o seu ascendente. E aí você vê, faz uma comparação, o que acontece na sua semana, se isso faz realmente parte da sua egrégora, né? Se reflete aí para você, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então pelo signo de Áries. Signo de Áries, semana que começa no dia 27. Cartas para o signo de Áries. Cartas para o signo de Áries, na semana que começa no dia 27 de abril. Vamos lá. 27 de abril para o signo de Áries. Lá, opa, tem novidade e tem novidade boa, tá? Então vamos ver aqui, ó, o louco, roda da fortuna e o 10 de espadas. O que acontece em relação a isso? Arianos, vocês já passaram aí por situações bastante complicadas, né? Bastante difíceis e sofridas, doídas, caminhos que precisaram ser refeitos, escolhas que precisavam ser feitas, de caminhos de vida. Então agora essa semana ela parece trazer uma melhor direção, trazendo movimentação diferenciada e de um caminho diferente, de algo diferente, de alguma coisa que estava dentro dos sentimentos de vocês. Estava falando aqui, né, de desejos, de vontades, de coisas que você queria fazer em relação à sua vida. Então, eu entendo que muitas vezes é difícil, né, quando a gente está ali no olho do furacão e entender, né, o que fazer, né, o que eu faço. E aí, às vezes, né, como os arianos têm isso, né, agir por impulsividade. Então, pode ser que tenha degringolado alguma coisa, tenha deixado vocês aí preocupados, tristes, né? E com essa dificuldade de escolha de caminhos, de tomar uma iniciativa boa e correta. Essa semana traz um fluxo muito bacana para essa tomada de decisão, para essa virada, né, de momento na sua vida, trazendo você de baixo para cima, né? Ou seja, tomando outros caminhos na sua vida, melhorando esse aspecto de perda, né, de sofrimento, de tristeza, para algo novo, ou algo novo que também faz parte de uma sensação positiva dentro do aspecto emocional. Então tem algo aqui a ver também com um homem que pode se aproximar, trazendo coisas positivas, né? Pode ser relacionamento, pode ser parceria de trabalho, pode ser uma nova amizade que mostra novos caminhos, enfim, é algo novo. E tem um homem nessa ligação que vai fazer aí, vai fazer, na verdade, uma grande diferença. Aqui aparece a carta da Pitya, né? Ela está falando aqui de você buscar a sua intuição, buscar o que está dentro da sua mente, o que você recebe do seu poder superior, né? E o mais importante, né, Áries?
a gente sabe que essa questão de espiritualidade, de fé, nós somos muito testados no sentido de quando a gente abre muita boca para dizer eu creio, eu acredito em Deus, eu não sei o que, isso e aquilo, mas quando o calo aperta, às vezes a gente sente aquela coisa, poxa, será que eu estou abandonada? Será que Deus existe mesmo? Será que Ele está me vendo mesmo? Não é possível, né? Tanta coisa difícil acontecendo na minha vida, mas são nessas fases, nesses períodos, esses são os períodos em que testam a nossa fé e que a gente tem que se apegar cada vez mais ao nosso poder superior, né? Então, fica de olho nisso, tá, Áries? Não deixe se abalar, use a sua intuição, porque a nossa intuição é a voz de Deus que fala com a gente, né? Para fazer isso ou aquilo, ou para ter calma, para não fazer nada, para esperar o melhor momento. Então, Áries, né, é o momento agora de você usar a sua intuição e seguir novos caminhos. Então, tem coisa nova chegando aí para a vida de vocês e algo bem melhor do que aquilo que você possivelmente está vivendo, tá bom? Beijo no coração, Áries. Eita. Ó. Vem prosperidade aí, tá? Prosperidade, segurança, mas muita responsabilidade também, viu? Beijo. Então vamos lá agora para o signo de Touro. Cartas para a semana que começa no dia 27 de abril para o signo de Touro. Os taurinos. Cartas para o signo de Touro na semana que começa no dia 27 de abril. Signo de Touro. Vamos ver, Touro. Eita, coisa boa. Coisa boa. Aí, Touro. Você na sua egrégora recebendo aí coisas boas. Viu a carta da estrela, o rei de ouros e o cavaleiro de ouros. Nossa. É muita bênção, né? E aqui vem a carta da viúva. Bom, é o seguinte, Touro. Então vamos começar logo aqui pela carta da viúva, que pode ser que você receba alguma herança por falecimento de um cônjuge, falecimento de alguém que você gostava muito. Então pode ser uma herança, pode ser também um momento, né, aqui, que é outra coisa, né? Que você de repente andava aí sentindo uma tristeza, né? Nas questões de relacionamento. Então tem uma melhora substancial aqui, mas para que você saia desse luto, né? Como se você tivesse sentindo um luto, né? Uma saudade, uma dor, né? Então aqui fala que as coisas têm uma tendência a melhorar bastante. Notícias relacionadas às questões financeiras, boas surpresas no quesito talentos, usar os seus talentos de forma correta vai trazer para você essa questão da segurança, da materialidade, da prosperidade na sua vida, né? Então essa surpresa, essa novidade chega também em formas de bênção, né? E essa bênção, ela traz não só questões de comunicação, né, na forma como você se comunica, mas também das questões espirituais. Então, tem muita coisa positiva aqui acontecendo para tirar você aí desse momento, dessa coisa de sofrimento. Então, tenta sair disso, né? Eu não sei se não é para todos, né, os taurinos, talvez não aconteça para todos, mas é bom que vocês entendam que às vezes a gente precisa parar de sofrer, parar de ficar plantado ali, sofrendo, sentindo dor, chorando pelo leite derramado, as coisas que aconteceram, o passado. E isso traz para a nossa vida, né, todos esses tipos de sentimentos, né, traz para a nossa vida paralisação, né? E aí você não quer isso, né, Touro? A questão aqui é continuidade. Então tem tanta surpresa boa, tanta coisa boa chegando aí, principalmente no quesito prosperidade e quesito financeiro. Por que eu falo isso? Porque a prosperidade
ela pode vir de várias formas, em forma de saúde, em forma de dinheiro, sim, em forma de alimentação, em forma de amizade, em forma de família. Então, ser próspero não quer dizer que você tenha que ter dinheiro, tá? Mas aqui vamos aliar, né? Vamos agregar uma coisa a outra. Suas cartas falam dessa prosperidade, mas ela é mais voltada aqui para as questões financeiras. Então, Touro, fica de olho aí, porque você está vivendo sua egrégora nesse momento, né? E o céu está te dando oportunidades, inclusive com os seus talentos, de conseguir novos trabalhos, de conseguir novos estudos, um curso novo. Então, essa dedicação que você talvez precise ter aí, de saber aquilo que é legal para você nesse momento da sua vida. Então, as coisas que falam sobre dinheiro e prosperidade estão regendo aí a sua semana. Saiba aproveitar, não fique parado, triste, olhando para o passado, ou se mantendo aí rigidamente nessa questão da dor, né, da desesperança. Movimenta, tá bom, Touro? Beijo para vocês. Vamos lá, então. Cartas para o signo de Gêmeos. Vamos lá. Semana que começa no dia 27 de abril. O signo de Gêmeos. Cartas para os signos de Gêmeos. Semana que começa no dia 27 de abril. Signo de Gêmeos. Vamos ver, Gêmeos. A carta da morte, carta do As de Ouros e o 8 de Paus. Então, tem algo aí nas suas vidas que estão falando em modificação. Escolha, mude. Aqui está falando de sucesso, vitória nas questões materiais, algo rápido que se aproxima. Pede foco, né? Pede calma. Talvez exista aí sim algum tipo de sofrimento, mas isso vai ser transformado. É transformado a partir do momento que você escolhe seus caminhos, que você usa seu potencial, né? Tanto de luz quanto de sombra, tanto de razão. Na verdade, aqui é mais de razão e sentimento. Quando você equilibra a razão e o sentimento, as coisas fluem, elas acontecem, elas se transformam. Então, a carta da morte aqui, ela vem trazendo essa modificação, essa transformação. Pode ser que você esteja ou esteve passando por situações financeiras, monetárias difíceis, mas agora as coisas se modificam, elas se transformam. Então, equilibre sua razão e sua emoção. Não deixe que a emoção fale mais alto ou que a sua razão, né, fale. Você tem que ter esse equilíbrio, que lógico, né, Gêmeos, para você é imprescindível, né, ter esse equilíbrio emocional, tá? E a coisa aparece aqui vindo de forma rápida, né? Então, quando você se equilibra, as coisas prosperam na sua vida e tem mudança, tem modificação, tem algo aqui que precisa ser mudado na sua vida. E quando a gente muda e entende o nosso poder, né? Porque a carta da morte, né, o arcano 13, ele fala de um poder bastante, porque assim, tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Esse poder, ele pode te levar tanto a escolhas mais ousadas, né, mais positivas, quanto a escolhas também ousadas, mas para o lado negativo. Então, esse equilíbrio aqui, essa carta que fala dessa questão do equilíbrio entre razão e emoção, ela vem para marcar para você que esse equilíbrio é necessário para que essas mudanças realmente cheguem na sua vida e tragam para você essa rápida prosperidade, essa rápida evolução, né? Então, tá na hora de
sacudir a poeira, Gêmeos, e dar a volta por cima. Ver o que precisa ser mudado na sua vida, o que precisa ser transformado para melhor, e faça esse movimento, tá bom? Beijo no coração, que o dinheiro vem. Vamos lá. Cartas para o signo de Câncer. Semana que começa no dia 27 de abril de 2025. Signo de Câncer. Cartas para o signo de Câncer. Semana que começa no dia 27 de abril de 2025. Signo de Câncer. Vamos lá, Câncer. O Mago, 2 de ouros, 8 de espadas. E aí, né, Câncer, o que a gente vê aqui? Uma situação onde você tá meio sem saber o que fazer, com vontades mil de fazer 1 milhão de coisas diferentes, mas sem saber exatamente por onde começar, para onde ir. E as suas cartas falam que existe a necessidade de foco. Quando você tem foco e presta atenção naquilo que realmente é importante, tem que descansar a mente, sabe? Tipo, dá uma paralisada, medita, enfim. Quando você faz isso, você encontra foco naquilo que realmente você precisa fazer. Então, aqui está falando de usar os seus talentos, de coisas novas, de inícios, de um potencial muito grande de fazer as coisas acontecerem, tá? E aí a gente tem a carta aqui, é a carta também do mestre e aprendiz, né? E é onde a gente vê o crescimento, né, de uma pessoa. É uma pessoa que vem de baixo, né? É um humilde, quer crescer, não só nas questões de espiritualidade, mas também nas questões de comunicação, de como se comunicar, de como ser um mestre bacana ou um aprendiz bacana. Se você está aprendendo, e aqui pode ser para as duas coisas, né? Se você está ensinando ou aprendendo, que tenha calma, que tenha tranquilidade para fazer isso, e que se dedique, né? A dedicação àquilo que você deseja, aquilo que você coloca foco, dá certo. O Mago vem trazendo essa resposta, né? Fazer com dedicação, com foco. Primeiro, escolher, parar, tranquilizar a mente, botar foco, descansar a mente, meditar, enfim, seja da forma que for, para que você seja um bom mestre ou um bom aprendiz, e realmente dê início a uma nova etapa na sua vida com coisas positivas, tá bom, Câncer? Então, a semana vem bacana, vem legal. É só ter paciência, né? Porque paciência é uma coisa que é difícil, ainda mais nos dias de hoje, né? Que é tudo velocidade da luz, vamos. Então, é complicado, mas se você fizer esse movimento, você vai conseguir aí vencer obstáculos e receber aí o que é de direito. Começar uma coisa nova na sua vida, tá bom? Beijo no coração, Câncer. Vamos lá. Signo de Leão. Cartas para o signo de Leão na semana que começa no dia 27 de abril de 2025. Leão. Signo de Leão, semana que começa no dia 27 de abril de 2025. Signo de Leão. Vamos ver, Leão. Opa! 10 de ouros, cavaleiro de paus, o pendurado. Então, Leão, a partir de determinadas situações na sua vida, sacrifícios, né? E aqui vem a carta do rei, né? Que é justamente
o símbolo, né, da sua egrégora, né? É o Sol em Leão, tá aqui, ó. O Sol aqui no signo de Leão. É a carta do Rei. Carta da prosperidade, carta da segurança, mas também a carta de cuidado, né? Aquele cuidado que você tem com os seus súditos, né? Vamos colocar assim, com as pessoas que estão no seu entorno, com a sua família, enfim, com as pessoas que estão em volta de você, com as pessoas que dependem de você, seja da forma que for, esse cuidado é muito necessário. Então aqui fala de situações que talvez seja preciso você se sacrificar um pouco, né? Você ser diferenciado, né? Para que você conquiste realmente esse contentamento material, emocional, espiritual. Porque aqui as suas cartas falam desse contentamento. Ou seja, o 10 de ouros é uma carta linda, porque ela reúne ali o contentamento, reúne a família e reúne os bens materiais, ou seja, o progresso, a pessoa que progrediu, que cresceu, que subiu. Então, existe muita coisa de prosperidade para essa semana na sua vida, né? E vem carimbado aqui com o Rei falando sobre isso. Então, às vezes a necessidade de você fechar um ciclo na sua vida, de deixar alguma coisa para trás que ou te magoou, te deixou muito triste, ou deixou você às vezes até sem conseguir se movimentar, fazer a coisa certa, escolher, sabe, aquela prostração, né, aquela falta de vontade, né, só de se abandonar, né? Então use sua criatividade, faça diferente, seja diferente. Use sua coragem também aqui, nesse sentido, né? Tenha coragem para fazer o que é certo, o que é positivo, as coisas vêm para sua vida. Essa semana tem notícias boas para você, tá bom, Leão? Então aproveita muito essa energia que tá vindo aí para você, talvez até de reconhecimento de alguma coisa, tá bom? Beijo no coração, Leão. Vamos lá. Cartas para o signo de Virgem. Semana que começa no dia 27 de abril. Signo de Virgem. Cartas para o signo de Virgem. Semana que começa no dia 27 de abril. Signo de Virgem. Vamos lá, Virgem. O pendurado, o Rei de Paus e o 6 de ouros. E aí, Virgem, o que acontece? Aqui vem a carta do autoflagelo, né? O que acontece aqui, Virgem? Não sei o que aconteceu, se você recebeu alguma coisa, se você recebeu algum imóvel, se algo foi doado para você, se algum presente foi dado a você. Aqui fala de questões difíceis, né, de algum tipo de sofrimento, no sentido de ver coisas acontecendo, né, que são bastante difíceis. E aí tem aqui um questionamento de espiritualidade, um questionamento de crença, de fé, e ao mesmo tempo, né, uma questão de se autoflagelar, sabe? No sentido de achar que a culpa é sua, ou se flagelar no sentido de trazer toda a culpa, todo o peso para você, se é alguma coisa em família, se é alguma coisa em relacionamento que está difícil, está muito complicado, né? Então é preciso mudar, porque, Virgem, ficar nessa energia difícil, pesada, né, de não fazer nada quando as coisas estão acontecendo ao seu redor,
né? Ou então alguém que te culpa porque você recebeu alguma coisa, ou a pessoa mesmo, né, que tá te culpando porque deixou de ganhar isso, quem ganhou foi você, sabe? Tem uma situação financeira aqui de algum recebimento que te fez muito feliz, mas ao mesmo tempo tá te trazendo uma cobrança, sabe? De ou uma pessoa ou mais de uma pessoa, e você tá aí achando que a culpa é sua, ou se autoflagelando no sentido de trazer as culpas para você. Então, não se culpe, tá? Você só precisa se movimentar, se mexer, no sentido de não se deixar prostrar, não se deixar cair. As coisas vão mudar. Tem mudança vindo aí, tá? Então, essas brigas, essas talvez que estejam acontecendo, essas confusões, né, que estão te deixando triste para baixo, né, isso aí tem uma tendência a mudar. Essa semana traz toda essa energia difícil e complicada, mas possivelmente, né, provavelmente, porque não há mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe, né, Virgem? Então, provavelmente, na semana que vem você já vai ter outro tipo de energia, dependendo de como você trabalhar agora com essas situações que estão acontecendo ou que podem vir a acontecer com você, tá bom? Beijo no coração, Virgem. Vamos lá. Signo de Libra. Semana que começa no dia 27 de abril de 2025. Para o signo de Libra. Vamos ver, Libra. Cartas para o signo de Libra. Semana que começa no dia 27 de abril de 2025. Signo de Libra. Três de espadas, 2 de ouros, a rainha de ouros. Bom, as suas cartas estão falando de alguma coisa. Bom, Libra, alguma coisa que você perdeu, ou alguma coisa que possivelmente você vai perder por causa de determinadas escolhas ou caminhos que você tomou. Talvez até pela falta de equilíbrio emocional, tá? E aqui nós temos a carta de Vênus, né? Falando dos prazeres da vida, dos contentamentos, dos prazeres, enfim, né? É uma carta maravilhosa, né? Mas quando ela sai num contexto legal. Aqui ela tá falando de alguma coisa, eu não sei, né? Se pegaram alguma coisa sua, se vão pegar, né? Ou se você pegou alguma coisa de alguém, no quesito financeiro, material, ou seja, dinheiro, trabalho, cortou a prosperidade de alguém, ou passou por isso, tá, Libra? Então, como eu não sei qual é a situação, e as cartas aqui elas não falam de uma forma explícita, né? Pode ser também que você tenha feito alguma coisa aí errada, achando que está acertando, achando que estava acertando. Então, a gente não pode bater o martelo aqui, até porque não são cartas específicas para uma pessoa, a gente abrindo o tarô numa egrégora específica para uma pessoa. Isso aqui é egrégora para o signo de Libra. Então, aqui fala desse tipo de situação, de roubo, né? De falta de equilíbrio, de entristecer alguém, pegar algo de alguém para se sentir bem, para ficar melhor. Então, eu não sei se você vai ter essa situação, né? Se você já teve, inclusive está passando por isso, ou se isso ainda vai aparecer essa semana, ou se você fez isso com alguém, ou se você está recebendo essa energia aí de alguém, né? Ou seja, ou fazendo para alguém, ou alguém fazendo com você. Então,
Se coloque no lugar, né, desse tipo de energia que não é legal, que não é bacana, porque aqui fala realmente de falta de limites com as questões financeiras, tá? Então, pegar algo de alguém não significa só pegar dinheiro, significa pegar marido de alguém, relacionamento de alguém, trabalho de alguém, né? Ou seja, aquilo que não é seu e você foi lá e não dá certo. Mas pode ser que você esteja passando por isso. Alguém pegando algo que é seu, né? Te roubando algo. Então, toma cuidado aí, Libra, com essas energias, porque a semana não parece aqui trazer facilidades, tá? Parece trazer aqui uma situação bem difícil, bem complicada, ou você estando muito triste, né? Ou deixando alguém muito triste. E a gente sabe que quando a gente faz o mal para as pessoas, né? Ou quando a gente recebe o mal das pessoas, tudo tem pagamento, tá? Tudo tem a lei do retorno, impreterivelmente. Então fica de olho, tá bom, Libra? Beijo no coração. Vamos lá agora, signo de Escorpião, semana que começa no dia 27 de abril de 2025, signo de Escorpião. Signo de Escorpião, da semana que começa no dia 27 de abril de 2025. Signo de Escorpião. Ei, Escorpião, olha a benção, ó. A força, as de paus, 3 de ouros. Eita, semana de crescimento, de recebimento, nossa, e aí a carta, né? Tá. É a carta que traz aí uma dúvida interior, né? Uma necessidade, né, de saber para que lado vai. Você pode ir para os dois lados. Essa carta fala que duas coisas são possíveis quando são positivas, tá? Então a carta aqui ela tá mostrando, né? Uma pessoa, né? Isso aqui tem muito a ver aí com situações de mãe. Uma pessoa que olha para o futuro e se vê como mãe, ou olha para o futuro e se vê como uma empresária, uma mulher poderosa de sucesso. Ela ainda não se definiu, ainda não sabe para que lado ir, mas precisa saber que é possível fazer as duas coisas. Ter uma família e ter um negócio, ou seja, ter uma família e ter a sua estrutura. Então, Escorpião, suas cartas estão falando dessas questões aqui, né? De vitória, sucesso no trabalho. O crescimento financeiro vem através do merecimento. Então, tá chegando o momento em que você vai receber os frutos do seu trabalho. Isso aqui normalmente é o boca a boca. Aquilo que você faz pode se espalhar para um, para outro, um falando, e olha, aquela pessoa ali faz um trabalho legal, e aí você vai crescendo através disso aí. Então, o caminho é esse, tem crescimento, tá falando de trabalho, tá falando de sucesso, né? Mas está falando aqui também de coragem, de equilíbrio, da necessidade de você ter coragem, sabe? Mas ao mesmo tempo ser sutil para conquistar aquilo que você deseja. Se você for sutil, se você tiver calma, se você não se deixar embrenhar pelos desejos, vamos logo, e acaba dando com os burros na água e fica nessa indecisão aqui ad eterno, né, que a gente está vendo aí. Então, você pode ter as duas coisas, contanto que você tenha parcimônia, tranquilidade, para você poder escolher realmente coisas positivas para a sua vida e trilhar os caminhos positivos, tá? No sentido de
do seu emocional. Às vezes a gente precisa controlar o nosso emocional para poder as coisas darem certo. Então, aqui tem determinação, gerenciamento, condição de, a positividade, a fé no poder superior, a tranquilidade, a doçura para se conquistar as coisas que se deseja. Então, Escorpião, essa semana vem aí para vocês muito positiva, muito boa, tá? Depois de um tempo aí, as questões de trabalho, tá apurrinhando o juízo de vocês, mas agora vem aí vitória, conquista, então é só aproveitar esse momento, tá bom? Beijo no coração, Escorpião. Vamos lá, signo Sagitário. Cartas para o signo Sagitário na semana, que começa no dia 27 de abril de 2025. Sagitário. Cartas para o signo de Sagitário na semana que começa no dia 27 de abril de 2025. Signo de Sagitário. Ó, 10 de copas, a torre, 7 de paus. Vamos lá, Sagitário. O que acontece aqui, as cartas mostram você lutando pelos seus ideais, O 7 de paus, ele fala sobre isso. A luta pelos seus ideais, pelas suas opiniões, lutar por aquilo que você acredita, mas tendo embasamento. Quando você tem embasamento, quando você tem sabedoria, as coisas fluem de uma forma melhor. Porque escolher um novo caminho, é impreterível aqui para você ter o sucesso e a paz de espírito, que é necessário. O 10 de copas, ele traz isso, a paz de espírito quando você conquista as coisas. E olha, não é uma questão de conquistar bens, não, mas pode ser sim, mas não fala de nada muito nababesco. Quem fala mais dessa coisa nababesca que junta a família, junta realmente dinheiro, o monetário, conseguiu juntar dinheiro, é o 10 de ouros. O 10 de copas, ele fala do contentamento, de você se contentar. Você pode não ter algo maravilhoso, mas que você tenha tranquilidade para viver, que te dê subsídios para você poder viver em paz, com tranquilidade. Então, aqui a gente está falando, Sagitário, de calma, muda o caminho, muda o foco, empreenda, construa coisas, porque aí você vai estar bem. Use mais o equilíbrio entre sua razão e sua emoção. Tá aqui, ó, a cartinha da dualidade de razão e emoção. Use bem esse equilíbrio dentro de você, porque tem conquistas, tá? Tem conquistas, e tem conquistas mediante a esse gerenciamento, a essa tranquilidade para você poder definir melhor os caminhos, porque ficar parado na sombra do burro, deixando o pau cantar, não vai dar certo. Ou então ficar só no falatório, fala demais, acha que tem muita sabedoria, aí, sabe, as coisas não dão certo, que se dane, deixa pra lá, próximo. Isso não resolve vida, isso não traz condições emocionais, condições materiais boas para a sua vida, um sucesso emocional, uma paz, isso não traz. Então, o que traz é essa tranquilidade que você precisa ter e equilibrar suas emoções. Fazer escolhas de caminho, muda esse caminho aí que você está seguindo, sabe? Só falar não adianta nada, tem que mudar o caminho e fazer realmente coisas que você acredita. Deus se agrada daquele que toma uma postura, mesmo que ela não seja maravilhosa, mas pelo menos ele tomou uma postura, não ficou em cima do muro, não sei o que faço, choramingando, se sentindo ali, tô apático, não sei o que eu faço, o que eu devo fazer. Isso não pode acontecer. Isso aí é o tipo de coisa que as pessoas passam mesmo. Agora,
você pode passar por isso aí 1, 2 dias, porque aconteceu alguma coisa difícil, ou está acontecendo alguma coisa difícil, agora você permanecer nessa situação, né, não dá certo, tá bom, Sagitário? Então, toma a sua postura, né, mude seu caminho, faça do que você pensa, daquilo que você tem como sabedoria, daquilo que você acredita, transforme isso em realidade, traga para a materialidade, porque aí sim as coisas vão acontecer na sua vida durante essa semana, tá bom? Beijo no coração, queridos. Cartas para o signo de Capricórnio. Uma semana que começa no dia 27 de abril de 2025. Signo de Capricórnio. Cartas para o signo de Capricórnio. Semana que começa no dia 25 de abril. 25, não, 27 de abril de 2025. Signo de Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio. Tá. O Papa, 5 de paus, 8 de espadas. Eita, nós. Difícil, hein? Que vocês aparecem... tem uma briga, e essa briga pode ser ou brigar mesmo com outras pessoas, né? Falta de rumo, falta de direcionamento, essas brigas aí que podem acontecer, né? Ou pode ser uma briga dentro de você mesmo, uma briga com outra pessoa, né? A comunicação muito... Olha só, Capricórnio, quando a gente fala o que quer, a gente pode ouvir o que não quer, né? As brigas, elas podem surgir também por conta de palavras que são ditas de forma dura. Pode ser de ações impensadas, atitudes impensadas. Pode ser por favorecer mais um lado que o outro, né? Deixar de ser uma pessoa imparcial, sabe? E passar a ser uma pessoa parcial. Dá mais atenção para um lado do que para o outro. Então, toma cuidado com isso aí, principalmente em relação a filhos, tá? Então, os capricornianos que têm mais de um filho, né? Ou então tem o filho e a esposa, né? Tem o seu trabalho, tem que... ou a esposa, né? Que tem o marido, os filhos e seu trabalho, tem que dar essa atenção devida na medida certa, sabe? Para cada um dessa família, né? A sua carta fala exatamente da mãe zeladora, da mãe cuidadora, né? Então aqui a gente está falando de família, essas questões que podem, né, estar trazendo algum tipo de dificuldade, né, dentro da sua casa ou dentro dos seus relacionamentos de trabalho, né? Podem estar trazendo alguma confusão também com questões financeiras, né? Então, toma cuidadinho aí, seja aquela pessoa imparcial, né? Tenha calma, tenha tranquilidade para falar com as pessoas, né? Não acho que todo mundo tem que entender aquilo que você fala na hora que você fala, porque as pessoas são diferentes, tá bom? Então, é uma semana que pede aí uma certa cautela, principalmente com as questões familiares, dentro da família, né? Então, pé no freio, tá, Capricórnio? Pé no freio é sempre aí uma boa pedida quando a gente está meio de cabeça quente, meio perdido, meio sem saber para onde ir, o que fazer. Então, em vez de brigar, fazer besteira, né? É sempre muito bom a gente dar aquela paradinha, né? E pensar bem, pensar antes de falar, pensar antes de fazer. Isso aí é o mais importante para a sua semana, tá bom, Capricórnio? Beijo grande no seu coração. Vamos lá, signo de Aquário, na semana que começa no dia 27 de abril de 2025, signo de Aquário.
de Aquário, semana que começa no dia 27 de abril de 2025. Signo de Aquário. Então nós temos aqui o 9 de paus, o 8 de paus e o eremita. Bom, Aquário, aqui suas cartas estão falando de verdades, de seriedade, de buscas profundas, e também fala de contentamento rápido. Olha só, se você for sincero, honesto, verdadeiramente, né, é a carta da confissão. E essa carta da confissão não é para você se confessar com alguém. Isso não quer dizer que essa carta traz a confissão para Deus, para si mesmo, para o seu poder superior, ou para alguém até, caso você queira e deseje, né? Precisa falar alguma coisa para alguém, né? Precisa ser sincero e honesto, mas aqui precisa ter sinceridade e honestidade, tá? Para fazer isso. Não é fácil não, tá? Não é fácil não, mas quando a gente quer, a gente consegue. Ser honesto com o outro, falar a verdade para o outro, beleza. Mas aqui pode ser, essa honestidade precisa estar em você. A sua conversa com o seu poder superior precisa ser honesta. Não adianta querer enganar Deus. Não engana, ponto, né? E tentar se enganar, pior ainda, porque você vai ficar dando marrada aí, né? Em parede de concreto, só vai se machucar. Então não adianta, adianta ser honesto. Então a honestidade aqui é tudo. Buscar as verdadeiras respostas é de suma importância, né? E saber aguardar isso. A gente sabe, né, que o arcano 9 é o arcano do eremita e é um 9, e a gente está falando do ano 9, né? Vamos lá, que a gente tem aí finalizações, né? Coisas para serem concretizadas ou não, é botar pontos finais. Então o arcano 9 vem para vocês aqui como mais uma peça para dizer, olha, organiza a sua vida, né? Porque você organizando a sua vida, as bênçãos vêm e vêm rápido, tem alegria, tem felicidade, tem contentamento aqui nessas questões de acontecimentos rápidos em matéria de trabalho, né? Você tem aqui o 8 e o 9 de paus sucessivamente. 9 de paus mostrando que você está pronto, né, para enfrentar as questões da vida, ou seja, para enfrentar decisões sérias a serem tomadas, confissões entre você e Deus, entre você e outra pessoa, enfim, você está pronto para isso. E tem aqui o recebimento através dessa condição, ou seja, aqui, sabe, Aquário, você não precisa se movimentar demais, não, é só ser honesto consigo próprio, com Deus, com as pessoas ao seu redor, buscar as verdades, examinar aí, porque nós, como eu falei, ano 9, né, e o eremita, ele traz muito essa coisa da finalização, de buscar coisas realmente que falam, que trazem respostas ou trazem mais sabedoria de vida, e o 9 finaliza as coisas, né? Tirar tudo aquilo que não serve, né? O eremita, ele se despoja de tudo que não serve em busca de respostas e de sabedoria, né? De entendimento. Então, se despojar de tudo aquilo que não serve mais para a sua vida, porque é dessa forma que as coisas vão clarear. Então, a semana, ela traz essa agitação, né? Porque o 8 de paus, ele traz a agitação, também traz uma questão aí de tomar cuidado com fofoca, com disse-me-disse, evitar contar sua vida para os outros, tá? Isso também é importante aqui. Mas de uma forma geral, você está pronto para ter os recebimentos, né, que vêm dados por Deus, né, pelo seu poder superior. Então esses recebimentos chegam, são recebimentos positivos, pode ser questões até de trabalho, né, que está falando aqui bastante sobre isso, nessa movimentação do trabalho, do serviço, enfim.
Então, cabecinha no lugar aí, tá, Aquário? Vai buscar sabedoria, vai buscar ser honesto consigo mesmo, com o seu poder superior, para as coisas fluírem bem na sua vida aí essa semana, tá bom? Um beijo no coração. Vamos lá agora, signo de Peixes. Da semana que vai do dia 27 de abril de 2025. Signo de Peixes. Signo de Peixes. Semana que começa no dia 27 de abril de 2025. Opa! Olha lá. 9 de copas, carta da estrela, 8 de paus. Coisa tá boa, viu? Por quê? O que a gente tá falando aqui? E do outro lado, né, as questões dos impossíveis, né? A carta dos impossíveis. O que acontece aqui, Peixes? Querer alegria, contentamento, querer bênção, não sei o que, tá, tudo aparece aqui, ó. Aqui suas cartas falam de rapidez, de bênçãos, de surpresas boas, de contentamento familiar, da sensação de ter condições de sustentar a sua família. Tá aqui, ó, o 9 de copas, né, que fala da família reunida, todo mundo bem nutrido, mesa posta, né? É uma carta que fala da sensação do positivo, né, das conquistas. Então, aqui aparece ainda, né, alguns medos por trás dessa situação. Tem alguns medos, alguns receios, né, que falam dessa carta aqui, por trás dessa carta, que falam de alguns medos, alguns receios seus, de não saber exatamente o que fazer, para onde ir, né? A carta da estrela, ela traz bênçãos, ela traz sorte, né? E as surpresas boas e positivas, né? Quando se está bem equilibrado, tá? Então, nesse caso aqui, a sua estrela não está tão bem equilibrada. Você está querendo respostas rápidas, soluções rápidas, né? Em questões até de trabalho, de alegria, né? De emocional, contentamento, né? Mas as bases sólidas, suas cartas falam muito dessas situações. E isso mexe com o seu emocional e começa a te trazer sonhos de coisas impossíveis, né? Como esse príncipe vai chegar à outra margem do rio, né, para ficar com a princesa dos sonhos, se tem um rio imenso, gigante entre eles. Então isso é uma representação, tá, gente? As cartas são representações de situações. A pessoa quer isso, né? Quer o outro lado, quer o arco-íris, quer o amor, quer o contentamento, né? Quer a beleza, mas precisa dar um jeito, né, de sair daqui e ir para lá, né? Então, a nado a gente já vê aqui que não tem condição, né? Porque as águas são revoltas, tem os rochedos, né? Então, a nado não vai dar muito certo. As intenções são ótimas, tá, Peixe? As intenções são ótimas, o crescimento é necessário, olhar para o futuro com esse foco, né, de, poxa, eu quero crescer, quero, né, eu quero as coisas boas para minha família, então, para a família que eu vou formar, para a família que eu quero formar, eu quero estar com alguém que eu ame, então eu estou em buscar essa pessoa, eu estou querendo buscar essa pessoa, eu quero que essa pessoa apareça na minha vida, enfim, seja da forma que for, Peixe. O que as cartas falam é que você precisa dar um jeito de se movimentar, né? Ficar do outro lado do rio só, tá ali, ó, não dá, né? Não dá. Tem que dar um jeito de atravessar esse rio e ir lá, buscar aquilo que você quer, se movimentar, se mexer, tá? Então, faça isso. Suas cartas são muito positivas, tem coisas muito boas aí para essa semana.
em relação a essas questões aí de trabalho, de contentamento, de surpresas boas, enfim. Só precisa, né, tomar esses devidos cuidadinhos de não ficar lá, né, do outro lado da margem, esperando que que seu braço vai ser de borracha, ou suas pernas de borracha, os sonhos, as viagens, não adianta. Tem que dar um jeito, arruma uma canoa, circunda tudo, quem sabe, né? Enfim, seja da forma que for, se movimenta, tá bom, peixe? Beijo grande no coração de vocês, e semana que vem temos mais tarô para os signos. Fiquem com Deus, Shabbat Shalom.